Olá, bem-vindos ao Dicas do Especialista. Eu sou o professor Sérgio Itamar e hoje comigo o professor Francisco Ferraz Neto. Professor Ferraz, bem-vindo ao nosso Dicas do Especialista. Sérgio, obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre um tema tão importante como logística nos dias de hoje. Eu que agradeço. Professor Ferraz, qual a importância hoje da logística para as empresas nos dias de hoje? Essa é uma pergunta central, Sérgio. Nós temos alguns aspectos que podem mostrar a importância. O primeiro aspecto seria a questão do atendimento ao cliente. Cada vez mais os clientes demandam especificidades para você fazer um bom serviço logístico, ok? Vamos entender, por exemplo, a questão do mix que aumenta, a velocidade de entrega que aumenta, tolerância menor a erros. Por outro lado, eu tenho uma questão muito importante de operação. Como eu vou tornar esses desejos realidade? Por último, e não menos importante, a questão dos custos, né? Nós trabalhamos com logística de uma tal forma que ela consome esforços. Veja, por exemplo, a questão de pegar dinheiro do caixa, transformar em estoque, pegar os caminhões de uma empresa, abastecer com combustível, fazer com que eles rodem, tudo isso vai gerando custos. Então, essa questão de custos também é muito importante. E o inverso também é verdade. Se eu fizer uma logística muito bem feita, se eu ofertar num ponto de venda o mix de produto certo, na conveniência certa, na categoria certa, nas condições adequadas ao cliente, eu posso maximizar a receita. E aí uma fórmula de sucesso, né? Maior receita, menor custo, mais dinheiro no bolso do empresário e da empresa por consequência. Ok. E estratégia e logística, qual a relação entre elas? Essa é uma pergunta muito interessante. Antigamente a logística era vista como uma coisa muito operacional. Eu até brinco de vez em quando, né? A logística tinha até um local na empresa, era aquele armazém bem longe, bem escuro e bem feio. Lá estava, entre aspas, a logística. Com o passar do tempo, com a demanda hoje, por exemplo, de clientes que querem níveis de contatos diferentes com a empresa, eu preciso trazer a logística como um pacote da estratégia da empresa. E isso mudou a forma como eu faço estratégia empresarial, porque eu preciso me preocupar com a logística e a forma de fazer estratégia logística. Por exemplo, né? Antigamente falar em estratégia logística era pensar basicamente em 3 coisas: estoque, armazenagem, transporte. Se eu pensasse, se eu articulasse bem esses 3 fatores que continuam importantes, eu faria um excelente trabalho logístico. Hoje não, hoje eu preciso começar a pensar a logística em estratégia num extrato bem superior. Eu preciso pensar, por exemplo, que mercado eu quero atingir? Qual canal eu vou usar para atingir esse mercado? E que impacto isso terá nos processos logísticos? Então veja, é uma formulação de estratégia que tem que ter muito mais ligação com o composto de marketing da tua empresa, com o posicionamento da tua marca, dos seus produtos e com a experiência que você quer dar aos seus clientes. Então veja, eu começo a pensar a logística muito antes e termino muito depois, porque por hipótese, né, nós sabemos que hoje, em termos de estratégia empresarial, a questão da sustentabilidade ganha importância. Não sei se você concorda comigo, né? Esta questão, por exemplo, impacta na logística. Tanto na logística direta, que eu preciso ter uma logística mais verde, por exemplo, né, caminhões que poluam menos, rotas mais inteligentes para que eu gere menos congestionamento. Por outro lado, cada vez mais eu preciso fazer logística reversa. Então, aquele trabalho que terminava quando eu entregava um item para um consumidor final, por hipótese, não acaba mais ali. Eu vou ter que buscar esse produto ou esta embalagem, né? E veja que no caso da reversa, eu tenho a questão da lei, que também é uma preocupação muito forte. Então, veja, lei, cliente, estratégia, eu estou pensando num pacote fundamental para a empresa ter sucesso hoje. Não pode ser mais algo visto como pequeno e operacional. E quais são os principais desafios hoje da logística na sua visão? Bom, nós temos no Brasil algumas circunstâncias muito curiosas, tá? É monotônico falar em estrutura, eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas não é, na minha visão, o principal desafio, e vou explicar por quê, porque essa afirmação é controversa, tá? Eu entendo que o primeiro desafio é conceitual. Nós estamos em 2017 e tem empresas e profissionais mesmo da área que, quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente nota que eles não sabem, de verdade, o que é logística, uma enorme confusão, e daria uma conversa longa e gostosa sobre diferença de logística e supply chain management, tá? Mas vamos ficar só na logística, tá? Então, o pessoal não sabe qual é o conceito da logística. Eu brinco, né? Quando eu digo para o leigo que eu trabalho com logística, eu tenho que responder sempre uma pergunta. E eu a faço de forma educada e muito pacienciosa, né? Você trabalha com transporte? Sim. Sim e não só, né? A logística hoje é muito maior que o transporte. Se eu não fizer uma boa logística, eu prejudico o transporte, ok? Segundo ponto, nós temos um problema cultural no Brasil. Vamos pensar o seguinte: as empresas em geral e os departamentos têm grande restrição em trocar informação.
Como eu vou fazer uma boa logística se a informação não flui bem? Uma outra questão que falamos agora há pouco, essa informação, essa comunicação é fundamental para que a estratégia esteja bem desenhada. E eu não consigo desenhar isso entre parceiros. Aí o meu transportador está fazendo um erro porque ele não entendeu qual era a missão a cumprir. Por último, essas duas coisas vão ter um impacto muito forte na infraestrutura. Porque se eu não sei planejar a logística e executá-la bem, se eu não sei sincronizar uma cadeia, se eu não sei usar o fluxo de informações para mitigar o esforço dos materiais, é lógico que aí eu caio no ponto comum, lamentável, indubitavelmente lamentável, que é a nossa infraestrutura. É notório que ela é precária, é notório que ela está mal construída, é notório que ela é insuficiente, é notório principalmente que ela é não intermodal. Esse detalhe é bom esclarecer. O que é uma estrutura intermodal? Você pega um país como os Estados Unidos, eles não têm só uma oferta muito maior de infraestrutura, ela é desenhada para funcionar de forma sistêmica. O trem ajuda o rodoviário, que ajuda o navio. Aqui no Brasil a gente compete. Então eu diria que essa tríade é a tríade nociva. E como eu te falei, a gente precisa enormemente também de profissionais mais qualificados. Há uma falha, é uma área curiosa. Quando você vai ver os salários, eles são relativamente baixos, mas a demanda cada vez mais estratégica está contrabalanceando isso. Então eu preciso encaixar isso também. Eu diria que são esses 4 pontos, esses pontos em relação a fazer logística e a quem faz logística. Perfeito. E a sua dica do especialista? A minha dica maior hoje é mapeie o seu processo logístico, conheça seus produtos e seus clientes. E com todo respeito ao pessoal do marketing, que trabalha com uma percepção mais sensorial, nós temos que trabalhar com requisitos quantificáveis. Então, quando eu digo mapear e conhecer os seus produtos e clientes, é você perguntar para o seu cliente o seguinte: você quer uma entrega rápida? Ele vai dizer sim. Por favor, Sérgio, o que é uma entrega rápida para você? Você quer receber em 4 horas? Quer receber hoje? Quer receber em 12 horas ou 24 horas? Então, a logística bem feita trabalha com um requisito fundamental de traduzir o que o cliente quer em indicadores. Perfeito. Ferraz, muito obrigado de novo pela sua participação. Eu agradeço. Eu agradeço e nos encontramos em breve. Obrigado.